irmãos, um determinado pregador, ele é brasileiro, mas radicado nos Estados Unidos, muito amigo do nosso querido Manassés. Não é amigo não, vou dizer assim, comungou com ele alguma época, né? Ele mora nos Estados Unidos, outra hora está no Brasil, e ele, numa época, ele fez uma pregação que eu fiquei bobo de ver como uma pessoa do nível dele, internacional, prega uma mensagem dessa no meio do povo, ainda mais para pastores que têm um certo conhecimento. Então ele estava pregando lá sobre Zaqueu. E ele é financista, né? Na verdade ele não é conferencista, é financista, né? Prega muito sobre teologia da prosperidade. Aliás, é o que ele aprendeu lá nos Estados Unidos, porque a maioria dos brasileiros agora querem ir para os Estados Unidos, né? Jogador de futebol, artista, da Globo, agora os crentes também, tudo que é para os Estados Unidos. Aí chega lá, pega tudo aquele pacote herético dos americanos e traz tudo para o Brasil. E o brasileiro que não tem identidade própria, já teve um dia, agora vendeu, né? Nós estamos na americanização da igreja evangélica brasileira. Então o pessoal vai para lá e aprende tudo quanto heresia, traz para cá e o povo, a igreja abraça. E quem não abraça é tido como incrédulo, como carnal, que não aceita aquelas coisas. Então ele pregando, não sei se o Mano lembra dessa pregação, eu trabalhava muito lá embaixo, na secretaria, talvez não estava lá no plenário. Mas ele pregando sobre Zaqueu, então ele incentivando os irmãos a respeito do dinheiro e tal, essas coisas, e ele disse que até Jesus, olha só, isso é uma heresia do inferno, né? Até Jesus, no momento na casa de Zaqueu, Jesus ficou conversando e não deu muita atenção para o que Zaqueu falava. Mas na hora que Zaqueu falou, Senhor, eu devolvo tudo, quadruplicado, diz que Jesus se empolgou e falou, hoje entrou salvação nessa casa. Quer dizer, então olha onde nós estamos chegando. As pessoas querendo jogar para o Senhor nosso Deus, para o Senhor Jesus, este mesmo sentimento do coração humano. E isso é heresia, irmãos. Jesus, ele ama as pessoas, não é pelo que tem. E ai de mim, muitos de nós aqui, se Jesus nos amasse só pelos bens que nós tivemos, ou possuímos, ou que vamos fazer uma doação quadruplicado, triplicado. Eu acho que é daí que muitos pregadores, pastores não, apóstolos, estão agora exigindo dos crentes 30%, não é 15%, é 13%. Esse mês eu preciso que os irmãos paguem 30%, é 13%. E essas coisas, e essa moda está pegando. E eu não sei onde nós queremos chegar. Então, tudo que se faz na América do Norte, o pessoal quer importar para a América do Sul. E cada país tem sua cultura, cada país tem os seus costumes, né? Cultura não é estudo, não. Cultura é os hábitos de um povo, não é isso? Por exemplo, você vai em Olinda, qual é a cultura do pernambucano de Olinda? É o frevo, né? Maracatu, né? E por aí vai. Então o que acontece? Então nós estamos aprendendo algumas coisas que não é compatível com a palavra. E agora muitos crentes estão iniciando uma reunião de oração, um culto de oração, vamos dizer assim, rezando o Pai Nosso. E a grande defensiva é esta. A defesa fundamental é esta. Irmãos, nós estamos fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Mas o Senhor ensinou, mas Ele transmitiu uma mensagem. Ele não mandou rezar assim. Ele não mandou orar assim. Eu não falei rezar equivocadamente, né, irmãos? É porque se torna uma reza. Reza é o decoreba, reza é aquilo que se decora. Oração é o sentimento da minha alma. Oração é o que eu estou expressando naquele momento. Se eu estiver fazendo só recitando o Pai Nosso, nem sempre eu estou falando o que está acontecendo na minha alma. Mas o Senhor nos deu este modelo. E veja bem que este modelo, eu vou pedir para o Oséias o apoio nosso aí para a gente
focar alguns versículos. Então o que acontece? Isso aí veio que os discípulos estavam vendo os resultados, os efeitos da oração da vida de Jesus. Eles andavam com Jesus e Jesus orava. Jesus tinha os seus momentos de oração, como ele mesmo mostra que cada um de nós temos que ter o nosso momento a sós com ele. Quando ele diz aqui, entra no seu quarto, não é isso? Entra no seu quarto. Então ele disse que nós teríamos esse momento a sós com ele, para a oração. Então os discípulos, vendo os efeitos que a oração produzia na vida ministerial de Jesus, eles pediram para que Jesus então ensinasse eles a orar. Senhor, então nos ensina a orar. Nós queremos orar como o Senhor ora. Nós queremos que a nossa oração venha surtir os mesmos efeitos que o Senhor tem na sua oração. Então o Senhor me ensina a orar. E Jesus, ele sempre orava, e às vezes a oração de Jesus durava a noite inteira, e quando ele orava, ele já se recompunha as suas forças para encarar a sua vida ministerial, que era bastante ativa, era uma vida de bastante dedicação na ministração, na oração pelos enfermos, na cura, na libertação dos oprimidos e tudo mais. Então os discípulos pegaram e falaram: Senhor, eu sei que o Senhor já falou isso na oração do monte, na pregação do monte, mas por favor, ensina-nós a orarmos, ensina-nós a orarmos. Nós queremos aprender a orar como o Senhor ora. E Jesus pacientemente repetiu a oração lá no Sermão do Monte, repetiu para eles e falou: eu vou ensinar vocês então. E se ele repetiu para os discípulos, é porque o modelo é importante para nós. Então olha o que os discípulos, vê lá em Lucas, Oséias, Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1, para os irmãos virem ali o que diz os discípulos. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, olha o que um dos seus: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Olha aí, João ensinou os discípulos dele, então o Senhor também nos ensina. E o Senhor pegou e falou: não tem problema, eu vou ensinar. E foi quando ele então veio aqui no versículo 9 e começou a mostrar para eles: portanto vós orareis assim: Pai nosso. Olha só, Pai nosso. Ele demonstrou aqui, então, nesse modelo de oração, ele não estava querendo dizer que isso aqui era uma reza para todo mundo rezar, mas a primeira coisa, Pai nosso. Lembre-se que lá na ressurreição de Lázaro, qual foi a oração de Jesus? Levantou os seus olhos e disse: Pai, glorificado seja o teu nome, que sempre me ouves. Lá na multiplicação dos pães, ele levantou os pães. Quantos eram? Dois pães e 5 peixes, não é isso? Ele pegou só 2 pãozinhos francês, 5 pãezinhos? 5 pãezinhos e 2 peixes, é isso mesmo. E ele levantou para aquela multidão e fez a oração. Qual foi a oração dele? Pai, eu te agradeço por este pão que temos. Ou seja, ele levantou, então, Pai nosso. Ele fez uma declaração de que nós temos um Pai, aleluia. E esse Pai não era só dele, era nosso, era dele e dos seus seguidores. Pai nosso que estais no céu. Ou seja, ele quis dizer que nós somos irmãos do Senhor. Ele disse uma certa ocasião: vós sois co-herdeiros de Cristo, aleluia. Então, Pai nosso, em outras palavras, é o meu Pai e o vosso Pai, porque vocês são meus irmãos. Ele deu uma demonstração disso na sua ressurreição. Quando foi lá, que foram na sepultura, o que ele disse? Tu vai e diz aos meus irmãos
e teus irmãos, aleluia, que eu ressuscitei, aleluia. Jesus não nos deixou fora. Uma das coisas que eu muito gosto da oração do Senhor, quando ele orou lá em João 17, na oração de sacerdote, foi quando ele disse: não rogo somente por aqueles que estavam à sua volta, mas rogo também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, aleluia. Eu, quando leio esse versículo, eu digo: olha eu aí na oração de Jesus, aleluia. Há muitos anos atrás, há miles e miles anos atrás, mas olha eu lá na oração, e não somente por Pedro, não somente por João, não somente por Tiago, mas pelo Manassés que vai nascer no futuro e vai crer na tua palavra, pelo Vidal que vai nascer no futuro e vai crer na tua palavra, pela Vera que vai nascer no futuro e vai crer na sua palavra. O seu nome já estava na lista de oração de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Por isso ele disse: Pai nosso, aleluia. Glória a Deus, Pai nosso, aleluia. E ele foi se identificando, afirmando que o Pai nos ama tanto quanto ama ele. João, por favor, João 17, 23. João 17, 23. Olha o que diz lá em João 17. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Aleluia. O amor de Deus pelo seu Filho Jesus não é indiferente quanto à sua pessoa, viu, irmãos? Por isso nós podemos declarar, como diz lá em 1 João, lá no Evangelho de João, capítulo 1: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Então, às vezes, né, irmãos, tem famílias que às vezes adotam filho, né? Adota filho e trata com indiferença, né? Não, tudo bem, eu amo ele, né? O Manassés é meu filho adotado, e o Zé Luiz é meu filho das minhas entranhas, então eu amo os dois, mas o Zé Luiz, por consanguinidade, tem um pouco mais de afinidade. Já o Manassés, eu tenho muito amor, mas é só por afinidade. Então eu amo os dois, mas um quezinho para cá. Não, irmão, o amor que Deus o Pai, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele amor lá de Deus, o Pai, por Jesus, é o amor que ele tem por você. Tanto que ele entregou aquele Filho que ele ama, aquele unigênito dele, ele entregou para resgatar os seus muitos filhos que ele tem pela sua adoção em Cristo Jesus. Deus não faz diferença. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que fazer acepção de pessoas é pecado, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tem gente que discrimina muito outras pessoas. Tem gente que discrimina, às vezes, por causa até da roupa, por causa da etiqueta, por causa disso, daquilo outro. Irmãos, fazer acepção de pessoa é pecado. E se é pecado, não podemos entrar no reino dos céus. Tudo que é pecado, o profeta Isaías já tinha visto isso. Porque os nossos pecados é que faz separação entre mim e vós, de maneira que eu não vos ouço. É isso? Então, a oração não pode ter acepção de pessoa. Este é o primeiro recado de Jesus que ele estava ensinando. Pai nosso, olha assim, Pai nosso, exalte ele. Deus, ele é o nosso Pai. É isso, irmãos? Ele é o nosso Pai. É lógico que não pode virar jargão, né? No meio evangélico tem muito jargão, né? Às vezes o cliente está lá e ele fica lá: sim, papai! Ô, papai! Mas é só o outro. Aí o outro vê aquilo lá, pega aí, irmão. Papai, abençoa, general. E dali fica naquele jogo de vaidade, né? Mas isso aí é na hora que você está naquele momento íntimo com Deus. Paizinho querido,
meu Pai. É um momento de intimidade com Deus, não é uma coisa para você ficar, porque todos nós que estamos aqui, eu sei que você é filho de Deus, e se você é filho de Deus, Deus tem que ser seu Pai, mas é aquela coisa sua íntima, do seu coração com Deus, naquele momento pessoal com Deus. Segundo, Pai nosso que estás nos céus. Veja bem, irmãos, Jesus aqui, quando ele diz que estás nos céus, ele está reconhecendo a soberania, a majestade do Pai, a pessoalidade de Deus. Ele ainda não está em mim, ele é uma pessoa. Ele estava fazendo a oração, então ele estava reconhecendo a soberania, ou seja, o alto, a visão de Isaías, né? Que ele viu o Senhor num alto e sublime trono. Aleluia! Pai nosso que estás nos céus, está no seu alto e sublime trono. Quando ele está dizendo que estás nos céus, ele está dizendo, ele está no trono, e se ele está no trono, ele tem o controle sobre todas as coisas. O mundo espiritual, irmãos, intervém sim no mundo material. O mundo espiritual intervém sim no mundo material. Não tem como negarmos isso. O próprio Jesus, quando ascendeu aos céus, o que ele disse? Todo poder é me dado, no céu e na terra. O salmista, há anos e anos atrás, já proclamava e dizia: o poder pertence a Deus. Aleluia. O poder pertence a Deus. Diga isso. O poder pertence a Deus. Mais uma vez. O poder pertence a Deus. Então, Pai nosso que está no céu, reconhecer a soberania do Senhor. É o que falta nas orações. É reconhecer a soberania de Deus. Nós vamos orar e quando chega na oração, já vamos dobrando o joelho. Será que Deus vai fazer isso mesmo? Será que Deus vai fazer isso mesmo? Irmãos, um dia eu pregando numa igreja em Osasco, no bairro Novo Horizonte, eu estava pregando num congresso de jovens, e num dado momento do culto, no corredor da igreja, no corredor central dos bancos da igreja, tinha um rapaz com aquela, como é que chama aquele negócio? Muleta. E eu pregando na unção de Deus, naquela autoridade do Senhor, e naquele momento eu olhei lá atrás pelo corredor central do templo e vi aquele homem sentado na beirada do banco, e o Espírito de Deus falou ao meu coração: pode mandar ele levantar que ele vai andar agora. Sabe o que aconteceu? Vou falar numa linguagem bem popular: eu amarelei. Deus está falando, quer dizer, aonde está a soberania de Deus? Se Ele é o Pai nosso, Ele está nos céus, aleluia, Ele está no trono, porque conosco Ele mandou o Santo Espírito, aleluia, então Ele está no controle, e o Espírito Santo age através das nossas vidas. Manda Ele levantar e andar, que Ele vai andar. Eu amarelei. E naquele momento que a igreja estava numa elevação espiritual, eu fui lá quietinho, para ninguém ver, todo mundo dando glória, fui lá quietinho, cheguei bem próximo ao ouvido dele e falei assim para ele: se você quiser, você pode andar, que Jesus está mandando você andar. Falei só para ele, e voltei para o culto, e eu acho que ele falou assim: então por que eu não mando, né? Aí eu pregando a mensagem, voltei e virei para ele e falei: irmão, você aí, ó, a palavra de Jesus está de pé para você. Mas não queria que a igreja visse. Aí o que aconteceu? Ele pegou, largou a sua muleta e veio andando para frente em nome de Jesus. Jesus estava falando e eu não estava aceitando a soberania de Deus. E eu não queria, porque eu falei: se ele levantar e cair, eu não mandei. Mas eu fui lá no ouvido dele. O que é isso? Isso é
fraqueza, eu estava esquecendo que o nosso Deus é soberano, aleluia, e quando Ele fala, ninguém revoga a palavra dEle, e quando Ele fala, a autoridade é dEle, e nós podemos admitir e assumir esta autoridade na nossa vida, porque se Ele falou, assim será, aleluia. Se o Senhor falou, assim será. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nunca esqueça, o seu Deus é soberano, aleluia. Ele está no céu, o poder pertence a Ele. Quando Jesus disse, todo poder me dado no céu e na terra, é o complemento, ou melhor, é o cumprimento do Salmo 91, porque o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito. Lá no céu, Ele vê o culto, vê uma pessoa triste, e Ele manda o anjo, vai lá e toca nessa pessoa e alegra o coração dela. Vai lá, pega essa pessoa pela mão e levanta ela. Vai lá e encoraja esse coração para que ele tome uma atitude. Vai lá, Ele manda. E como eu sempre gosto de falar para os irmãos, irmão, anjo não ouve ordem de pastor. Não tem bispo, não tem missionário, não tem pastor, não tem apóstolo, nem pai apóstolo. Agora inventaram o pai apóstolo, né, irmão? Tem um cidadão aí em Minas Gerais, esqueci o nome dele, senão eu falava aqui agora, né? Ele se intitula agora, não é mais nem de apóstolo, é pai apóstolo. Inclusive ele pegou um certificado, registrou em cartório e disse que ele é o único no Brasil que tem autoridade espiritual para ordenar uma pessoa apóstolo. Quem não é ordenado por ele não tem validade. É mole, irmãos? Isso está acontecendo no Brasil, viu, irmãos? Com todo respeito aos mineiros, se tiver mineiro aqui, é aqui perto de nós aí em Minas Gerais, né, irmão? Belo Horizonte, pai apóstolo, né? Então, nem esse pai apóstolo, nem Henrique Cristo, lembra do Henrique Cristo, aquele maluco que agora está em Brasília, né? Nem ele, irmão. Anjo não ouve voz de homem, ou melhor, não respeita ordens humanas, ele respeita a ordem de Deus. Por isso o Senhor diz, todo poder é me dado no céu. Ele dá ordem ao anjo ao teu respeito, vai lá e estende a mão sobre essa pessoa, vai lá e encoraja essa pessoa, vai lá, guarda essa pessoa, olha, essa pessoa está correndo risco de um grave acidente, vai lá, senta do lado dele dentro do carro e segura a vida dele e não deixa acontecer nada com ele. É o que o salmista disse, porque o anjo do Senhor acampa ao derredor, não, irmão, ao redor. Quem está ao derredor é o que quer te matar. Quem está ao derredor é o que quer te pegar. O Senhor está ao nosso redor. Ele está ao nosso derredor. E a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem ao Senhor. Vocês querem ver o que é redor e derredor? Vem aqui, irmão, prova isso. Pega ele, que é um ancião, é o anjo do Senhor. Ilustrativamente, Carlão, vem aqui, vamos fazer da família, porque aí o Carlão é uma bênção, não convertido. Mas nesse momento ele vai se fazer de um Abaddon. Olha aqui, irmãos. Aqui está o pastor Alberto Vidal. Aqui está o anjo do Senhor ao meu redor. E ali está ao meu derredor. Para ele me pegar, ele precisa passar por aqui. E aqui está Miguel com a sua espada desembanhada, flamejante. Ele nunca vai ultrapassar para cá. Ele nunca vai, porque eu sou limitado, não é isso, irmãos? Mas a palavra do Senhor diz lá no livro de Judas, que quando o inimigo estava lutando contra as orações de Daniel, quando o anjo, o inimigo estava fazendo com que as orações não subissem,
Deus enviou o arcanjo Miguel, ou seja, o anjo da espada, e falou: vai lá, destrói essas forças que estão impedindo a oração do meu servo chegar, mas a oração do meu servo chegará ao meu trono, aleluia, e diz o salmista que chegará como incenso, com aroma suave nas narinas de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. É um servo de Deus, viu, irmão? É um servo de Deus, é um valente de Jeová, mas nesse momento aqui só para fazer uma representação. Glória a Deus. Então veja, irmãos, ao nosso derredor está o teu inimigo. Diga isso: ao meu derredor está o meu inimigo, mas ele não me toca, porque eu sou nascido de Deus, e os que são nascidos de Deus, o inimigo não toca. Glorificado seja o nome. Santificado seja o teu nome. Irmãos, uma das coisas mais importantes na nossa vida é o nosso nome. É o nosso nome. Tanto é que, quando a gente deve para uma loja, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: vou botar seu nome. Já atrasou? Já atrasou uma continha lá, veio uma cartinha bonitinha, pequenininha, picotadinha, bonitinha, com o endereço da rua São Bento, normalmente da rua São Bento, né? E tal. Aí vem escrito assim: informamos que até a presente data não localizamos o pagamento de contrato tal. Reafirmamos que caso não seja atualizado sua pendência financeira até a data tal, seu nome será conduzido ao SPC Serasa do seu dia. Aí você vai lá, correndo, e paga para ver o nome do SPC. Já viu isso? Não é assim, irmão? Nome é uma das coisas mais importantes. Deus também tem os seus nomes e sempre se manifestou com seus nomes, cada um direcionado a uma determinada. Por exemplo, Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Jireh. Então são designações do nome do Senhor. Jeová Jireh, que o pessoal atualmente anda fazendo muita campanha também com esse nome. Jeová Jireh, que segundo os ensinos e estudos é o Deus que faz prosperar. Então as pessoas fazem campanhas. Tem um escritor mineiro, sem nenhuma discriminação, mas é que eu busquei e veio de lá fazer o quê? Esse escritor mineiro, ele escreveu um livro, e esse livro é intitulado, eu tenho ele desde 1980 e alguma coisa, 4, 5, não me lembro. E ele sumiu do mapa esse livro, agora ele está em evidência, voltou em evidência. Esses dias tinha um irmão nosso aí, empolgadíssimo comentou, disse: pastor, o senhor precisa comprar esse livro, você precisa comprar, quem vai lá? Eu peguei e falei: irmão, quem é o escritor? Aí ele falou o nome dele, eu falei: isso aí é passado. Eu já estou, isso aí eu tenho esse livro, é de 1984, eu tenho lá em casa esse livro. O senhor me empresta? Eu falei: empresto, claro, para você, né? E levei para ele emprestado. Então o nome do livro é, olha só, Dom de Adquirir Riqueza. Dom de adquirir, quer dizer, riqueza agora se adquire através dos dons, não é mais trabalhando, não é mais lutando. Dom de adquirir riqueza, esse dom é bom demais, né, irmão? Só que depois tem um segredinho para você, viu? Tem uma mensagem subliminar. Olha só, dom de adquirir riqueza. Quer ver uma coisa aqui, ó? Quem quer adquirir, quem quer esse dom? Quem quer esse dom? Dom de adquirir riqueza. Fala a verdade. Quem quer? Fala a verdade. Eu quero. Só que o dom de adquirir riqueza, ele escreve num acróstico, né? Acróstico, fala, né? Acróstico. Então, por exemplo, ó, dom de
adquirir a riquezas, dom de adquirir riqueza. Lendo no acróstico em vertical, o que deu? Dar. Dom, adquirir riqueza. Quem quer o dom de adquirir riqueza, tem que dar tudo que tem. Você vê, irmãos? Então, são coisas que as pessoas vão. Então, Deus, Ele tem os seus nomes. Então, Jeová, Jirê é uma das coisas que está sendo grandemente explorado. Jeová Rafá, o Senhor é a nossa bandeira, e por aí vai, são vários nomes. Então as pessoas vão se apegando naqueles que interessam. Aqui diz: santificado seja o teu nome. Irmãos, o nome era mais marcante nos tempos bíblicos do que atualmente, mas naquela época o nome simbolizava até a cidade da pessoa onde ele nasceu. Ele trazia, por exemplo, o senador que foi lá no imperador pediu o corpo de Jesus para enterrar. O senador foi lá pedir o corpo de Jesus para enterrar. Qual é o nome desse senador? Senador da República. Como é que era o nome dele? José de Arimateia. Por que Arimateia? Eu conheço um missionário na Argentina, amigo meu, e o nome dele é José de Arimateia, né? Mas Arimateia era a cidade onde ele nasceu. José de Arimateia, né? É a mesma coisa. José Luiz da Silva do Norte. Aí, ó, estamos identificando ele, que ele é do Norte. Alberto Vidal do Paraná. Eu sou do Sul. E por aí vai. Então, tinha essa importância. José de Arimateia, da cidade de Arimateia. Então, nos tempos bíblicos, o nome era uma referência direta da pessoa, do caráter da pessoa, a personalidade da pessoa. Até eu estava lendo um livro de psicologia e até dizem que o nome tem uma influência no caráter das pessoas. Eu não acredito nisso, não. Eu não creio nisso, porque eu conheço muitos Jesus atribulados aí, né, irmão? Lá em Barueri, por exemplo, tinha uma irmã da Assembleia de Deus lá de Barueri, e o menino dela era terrível, como a maioria da gurizada da igreja. E um dia eu fui fazer uma visita na casa dela, porque ela estava sem ir na igreja, e eu falei assim: mas irmã, o que é? O nome dela é Osana, não é Rosana, é Osana com H. E eu falei: a irmã subiu da igreja, o que foi, irmão? Ah, pastor, sabe o que é? Porque esse menino me dá muito trabalho. Então eu falei: qual menino? Ah, é um do meio, Jesus. Aí naquela hora o molequinho pegou, irmão, estava brincando com esguicho de desodorante, né? Ele encheu de água e ficava esguichando, acabou pegando minha água dos dois. A mãe dele foi lá pegar ele para dar um tapa nele, ele saiu correndo, ela pegou a vassoura: vem aqui, Jesus, eu vou quebrar esse cara de vassoura na tua cabeça, Jesus. Eu falei: Jesus amado, olha só que Jesus atribulado. Se tivesse influência, o menino era bonzinho, né? Mas isso é fato, tá, irmão? Não é historinha, não. Isso aconteceu lá em Barueri. Então, não é Bariri, Barueri, aqui na Grande São Paulo. Então o que acontece? As pessoas, nesta época, eles achavam que tinha uma forte influência no caráter das pessoas, né? Tem tanto nome bonito, por exemplo. O significado não é bonito, mas o nome lembra coisa ruim. Por exemplo, Judas. Já viu? Judas, pastor Judas. Olha que bonito. Judas quer dizer o quê? Hã? Não. Judas quer dizer louvor. Olha o significado. Né? Que tal o Judas, né? Pastor, vamos ouvir nessa noite a mensagem do nosso pastor Judas Vidal. Ninguém coloca, né? Todo mundo quer nome de profeta, né? Samuel, Ezequiel, né? Jeremias, né? É sempre nome bonito. Nunca põe Nabucodonosor, né? Ninguém coloca, né? Então o que acontece? Tinha muita influência na personalidade da pessoa, né? Quando fazemos uso leviano, corriqueiro do nome de alguém, estamos negando a sua majestade, né? Estamos denegrindo a pessoa. Os judeus, irmãos, era proibido de jurar.
céu, não pode jurar, porque é heresia, não é isso? Vamos aí, Oséias, trabalhar um pouquinho. Abra em Mateus 5, 34 e 35. Mateus 5, 34 e 35. Olha lá. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. E o 35. Nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não pode jurar. Isso é Jesus falando para os seus discípulos e falando para nós aqui nessa noite. Lá em Tiago agora, Oséias 5:12. Tiago, irmão do Senhor, Tiago, irmão de Jesus, capítulo 5, versículo 12. Olha lá. Mas, isso já é Tiago falando com os cristãos judeus. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação, né? Então, a gente que vive num ambiente religioso, a gente tem essa mania de jurar, né? Pelo leite que você mamou na tua mãe. Já viu isso? Nordestino que gosta disso. Quando eu era garotão, adolescente, eu estava nervoso com um cunhado meu, e eu queria sair no braço com o meu cunhado, e minha mãe, coitadinha, até hoje eu me arrependo muito disso. Minha mãe, velhinha, e eu peguei e ela veio em mim, e ela tentando me segurar, e eu, não, eu vou acertar com ele. E ela, meu filho, pelo amor do leite que tu mamou no meu peito. Oh, meu Deus do céu. Mexeu comigo isso aí, sabe? Mexeu comigo. Minha mulher era uma religiosa, piata da igreja católica, né, irmãos? Líder de grupo de oração, um monte de coisa. Então ela tinha essas religiosidades. Então a gente sempre procura, né? Você jura? Juro. Por quem? Juro pela minha mãe. Juro pelo meu pai. Pelo meu filho. Sempre procura algo importante, né? Te juro pelo mais alto sagrado. Já viu isso aí? E Jesus não aprova esse tipo de coisa. Ele falou que não era para jurar por nada. Volta lá, vai em Hebreus, por favor, Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, verso 13 e 16. Capítulo 6, verso 13 e 16. Olha lá. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, olha só que o teu Deus, irmão, esse Deus que é Pai nosso, que está no céu, e que santificado seja o seu santo nome. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Olha aí, não tinha ninguém. Eu vou jurar por quem? Por mim mesmo. É a minha palavra. Aí autentica aquela, seja a sua palavra sim, sim, não, não. É você mesmo. Eu estou falando, é assim, é. Não é assim, não é assim. Vai no 16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Então eles procuram, né? Não, juro pela minha mãe, juro pela minha mãe que está no céu, irmão. Pela minha mãe que já dorme no Senhor. Eu já vi gente fazer isso, viu, irmão? Não se jura. A tua palavra seja sim, sim, não, não. Quem busca algo superior é pessoas que ainda não estão libertas. Viu? Pessoas que não estão libertas. Nosso Salvador também nos adverte que não basta ter um maior cuidado externo com as coisas sagradas. Tem crente que briga por causa da Bíblia, mas vive uma vida como se ele, o nosso Deus, não existisse. Eu já
uma hora que você tiver assim com um pouquinho de tempo, passa na Praça da Sé e anda, né? Devagarzinho, olhando pelos lados, você vai ver pregador, debates, né? Praça da Sé, ali é debate de religioso, é testemunho de Jeová querendo bater em assembleiano, é assembleiano querendo bater em adventista. Irmão, olha, é uma baixaria aquilo ali. Você fica olhando e fala, meu Deus, quanto religioso. Ninguém aqui é crente, é tudo religioso, né? Então, tem gente que defende. Se você às vezes pegar uma Bíblia, mesmo crente, às vezes num momento de fúria, como é que diz os paulistas, de surto, né? Surtou. Até hoje eu não sei o que é isso, irmão. Eu vejo que ele surtou. Isso, o que é isso? Surtou. Eu não sei o que é isso. Né? Então, num momento de surto, surtou, pega a Bíblia, joga no chão. Se tiver um crente meio baticostal, ele vai olhar e falar, seu incrédulo, seu ímpio, não faça isso, vai com a Bíblia, não, senão eu quero tocar. Quer dizer, o sujo falando do bom lavado, um joga na Bíblia no chão, o outro quer quebrar a cara do outro. Né? Quer dizer, são pessoas religiosas que têm todos os cuidados com as coisas sagradas e vivem como se o Senhor nosso Deus não existisse. Além disso, Jesus quer que o seu nome seja santificado em nossa vida, irmãos. O nome dele tem que ser santificado em nossa vida. Porque não adianta as pessoas defender o sagrado e não respeitar ou conviver com aquele que consagrou o que é sagrado. Então as pessoas vão vivendo, defendendo religiosidade, espírito de religiosidade e tanta coisa que acontece no meio dos crentes. Muitas pessoas trocam só de igreja. Nós estamos caminhando, meus irmãos. Me perdoe a sinceridade, não se sinta atingido por isso, porque você não está nesse caminho. Mas nós estamos entrando numa época em que os evangélicos estão se tornando católicos sem mais. Porque antigamente, há poucos anos atrás, a igreja evangélica ela era reconhecida pelos homens, não é assim que diz lá em Mateus capítulo 5, os homens, é isso? Vós sois sal da terra e luz do mundo, né? Sobre os homens. Então, quando fala dos homens, fala das pessoas que estão de fora. As igrejas evangélicas, elas eram tidas como respeitáveis. Os pastores eram respeitados pelos políticos, os pastores eram respeitados por onde passava, né? O seu chapéuzinho na mão, sua bengalinha na mão, chapéuzinho na cabeça, eles eram respeitados. Tinha pessoas que brigavam com o outro, porque sempre teve aquelas pessoas que não respeitam ninguém, né, irmãos? Então, respeita o pastor aí, rapaz, que é isso? Tem vergonha na cara, não? Comprava briga na hora, respeita o pastor. Agora não. Agora os políticos, né? Como um determinado pastor aí, vendeu a igreja, os votos da igreja para um político, garantiu que um político ia se eleger, o político não se elegeu, e depois de uma reunião lá, o político falou assim, a coligação dele falou assim, mas tem aquele pastor lá para nos ajudar. Eu não sem vergonha, não quero apoio daquele pastor não, aquele pastor é safado. Olha só, um político chamando um pastor de safado. Cadê o respeito? Por que teve a autoridade de falar isso? Porque viu a conduta. A pessoa não zelou pelo nome, irmão. Mais que o meu nome Vidal, eu tenho o nome de Jesus na minha vida, que eu preciso honrar. Aonde eu passar, ali está passando o servo de Deus. O Vidal, ele tem suas fraquezas porque ele é um homem, mas é sincero diante de Deus. Quando se trata das coisas de Deus, ele não mistura, ele honra o nome do Senhor. Acima do meu nome está o nome de Jesus, aleluia. Nome pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então, às vezes eu fico pensando, tem hora que a gente fica meio chateado com certas coisas e tal, mas aí eu lembro exatamente, eu falo, não é o meu nome, é o nome de Jesus. Pelo meu nome, eu ia lá e resolvia essa parada agora.
mas eu sou pastor evangélico. Eu tenho uma igreja que me conhece, não só uma igreja, mas muitos filhos espirituais, filhos na fé, pessoas que estavam afastadas do Evangelho e voltaram para encontrar a minha pessoa e falar: eu vejo sinceridade, nele eu estou acreditando, está apegado em Jesus, mas porque está tendo a minha vida como referência. Eu tenho o nome de Jesus para zelar, eu tenho o nome do Senhor na minha vida, eu carrego, como disse Paulo, no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, aleluia. Essas marcas eu não posso deixar se apagar, não posso deixar se apagar. São marcas. Quais seriam essas marcas? Tem gente que quer ser Marte, tem gente que quer se esfolar, tem gente que quer, como é que chama aquele negócio que faz lá, irmão Zé? Flagelo, autoflagelo. Tem gente que se faz autoflagelo para se fazer mártir de Jesus. As marcas de Cristo na vida de Paulo era o amor, era a dedicação, era a primazia. São marcas que não podem faltar na vida do cristão. Glória a Deus. Nós temos a outra parte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. É o versículo 10 do capítulo 6. Precisamos invocar a presença do reino de Deus em nossas vidas. O reino de Deus é um reino de justiça, de vida e de vitória. Não podemos viver uma vida cristã sem a presença desse reino dentro de nós. Quando eu falo para os irmãos exatamente isso, as pessoas às vezes interpretam equivocadamente esse versículo quando ele fala assim, ó. Veja bem: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, ou aqui na terra, como nos céus. Ele está dizendo exatamente isso. Eu quero estabelecer o meu reino na tua vida. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Ele quer estabelecer o reino na tua vida. Lá diz ainda a palavra do Senhor assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja bem: buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, o que é o reino de Deus? Eu acho que é Romanos 4,17, 4,17, lá de Romanos, que fala: o reino de Deus não é comida nem bebida. É isso, é 14,17, 12,17, por favor, confirma para mim aí. Romanos 14,17, é isso, José? Ou é 12,17? Acho que é 14. Hã? 14? Olha lá, vamos na cabeça, irmãos. É que eu comi um peixe, a Mariana me fez um peixe comigo e aquele peixe me abençoou grandemente. Olha lá, Romanos 14,17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está exatamente dizendo isso, ó. Busca primeiro a paz ao teu coração, porque o teu coração está muito apimentado, está muito preocupado, e eu quero agir na tua vida, mas precisa haver paz, alegria no Espírito, irmãos. Alegria no Espírito. Às vezes o meu corpo está chorando, meu coração está chorando, porque tem uma determinada situação que eu não consigo resolver, e eu quero resolver, é perante os homens, mas eu tenho a alegria do Espírito Santo. Quando eu tenho alegria no Espírito, aleluia, eu não deixo de ir na igreja. Você já notou que os crentes, qualquer probleminha, não vai na igreja? Porque o reino não está estabelecido nele. Quando o reino não está estabelecido, ele se entrincheira, ele se fecha para as coisas de Deus, e a primeira coisa que ele faz é não ir na igreja. Irmãos, como pastor, eu afirmo para os irmãos: quando uma pessoa se ausenta da igreja,
por muitos dias consecutivos, a primeira coisa, ele está cheio de problemas. Não está conseguindo vencer. O inimigo vem no ouvido dele e fala: adiante na igreja. Você está indo na igreja para quê? Aí, ó. Porque ele quer fazer a gente acreditar que o crente não tem problema. E Jesus nunca enganou ninguém, não. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quem anda prometendo vida de mar de rosa aí é os pregadores da teologia da prosperidade. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo, mas fez promessa: mas o Senhor livra de todas. Aleluia. Então ele estava dizendo que a vida de crente não era fácil também, não. O problema é que as pessoas fluem para as igrejas para ver encontro de solução para os seus problemas e não querem se converter. Aí quando a pessoa vai, se ele vê a resposta, ele vai, permanece enquanto não tiver um problema. No dia que vem o primeiro problema, ele sai da igreja, abandona, deixa, fica sem ir. Por quê? Porque o reino não foi estabelecido no coração dele. Mas quando o reino, aleluia, vem a nós o teu reino, aleluia, quando o reino do Senhor é estabelecido na minha vida, eu estou triste, mas eu falo: eu preciso ir na casa do Senhor. Eu não tenho solução do meu problema, mas o Senhor vai me encorajar para eu vencer, para eu atravessar. O povo, na peregrinação, na travessia do Mar Vermelho, Deus não podia pegar e fazer assim, irmão. Vamos lá, vou dar um sopro, aquilo que tem uns pregadores aí que negou o sopro divino, lembra disso? Vou dar um sopro divino, todo mundo vai saltar e vai cair do outro lado, bonitinho, com a roupa limpinha, sem amassar, sem sujar, tudo lindinho, bonitinho. Não podia ser assim? Não. O povo peregrinando, nervoso, com Moisés, o sol quente, causticante, comida não muito, né? E Moisés, irmãos, às vezes a gente não pode ouvir tudo. A gente tem que ouvir o povo, mas tem que saber o que é que o povo está pedindo. O que o povo pedia para Moisés? Irmãos? Moisés, você tirou nós de lá do Egito para trazer para cá, para a gente passar fome. Nós estamos acostumados a comer jabá, nós estamos acostumados a comer tutano, como é que chama aquele negócio? Mocotó. E nosso negócio é carne, é jabá, é carne seca, e não sei o que tem. Moisés deu, a comida é essa aí, meu filho. Mas isso aqui é vil, não, manazinho mesmo. Vai comendo. E não adianta querer ter preguiça de vir aqui buscar, não, sabe por quê? Porque se levar no bolso do paletó, vai apodrecer, vai caranchar. Para cada dia tem a sua porção. Vai lá, pega o almoço, almoça, volta para casa, depois vem no cair da tarde e come de novo. Não leva no bolso do paletó cheio, não, porque vai caranchar e você não vai comer o que você está levando. Para cada dia o Senhor tem uma porção. Por isso a importância de estar na casa do Senhor. Então, quando vem a nós o teu reino, essas coisas que é o reino de Deus, entram no nosso coração. Eu trabalhei no turismo e lá tinha um moço chamado Edemir. E esse Edemir, ele não era crente. E ele estava vivendo uma situação difícil, de saúde, o filho dele, um monte de coisa. Eu peguei e falei para ele: Edemir, você já foi numa igreja evangélica? Procura uma igreja. Onde você mora? Eu moro lá de São Miguel. Naquela época eu morava em Pinheiros, dirigia a igreja em Pinheiros e trabalhava com ele ali no Itaim Bibi, ali próximo da São Gabriel, onde a Baiana trabalha. E eu falei para ele, vai lá em São Miguel, tem uma Assembleia de Deus, vai lá, procura uma Assembleia de Deus, ou do Belém, ou de Madureira. Na época eu fazia parte de Madureira. E vai na igreja, procure ir na igreja. E ele encheu os olhos de lágrimas e falou: Alberto, realmente eu sei que todas essas coisas estão acontecendo para eu me aproximar de Deus.
eu estou muito longe de Deus, um descrente. Quer dizer, a situação apertou ele entendeu que ele estava acontecendo aquilo para ele se achegar a Deus. Agora é o contrário de muitos crentes. O crente está na igreja, está cantando, está ouvindo a palavra, primeiro tropeço, não vou na igreja não, porque muito problema, não sei o quê. E aí, se resolver o teu problema ficar em casa, me ensina aí que eu vou ficar também com você em casa, nós vamos fazer um churrasco lá. Mas não vai resolver. Não vai resolver. Ficar em casa, a tendência é piorar. Porque aqui você está ouvindo a palavra de Deus. Na casa do Senhor você está ouvindo a palavra. E como eu sempre falo, a Bíblia não é um manual de como não ter problema. A Bíblia é um manual de como superar os problemas. Não é de como não ter. O problema é que as pessoas não querem ter problema. O Senhor disse: no mundo tereis.